Sobre o que a gente vai falar hoje? Nessa palestra, eu vou te mostrar como fazer uma abordagem de cobrança profissional. Nós vamos falar de 5 fundamentos da preparação para a cobrança. É o que você precisa fazer antes da cobrança começar. Depois a gente vai falar dos 7 passos da cobrança por telefone. A gente vai falar do que você tem que fazer durante a cobrança. Quem eu sou? Eu sou o Denis Siqueira, criador do site creditocobrança.com, que está no ar desde 2002. Eu trabalho com crédito e cobrança há quase 20 anos. Eu ministro 2 cursos avançados de crédito e cobrança. Eu mesmo criei esses cursos. Resumindo, eu ajudo profissionais a alcançarem o sucesso na profissão de crédito e cobrança. Por que esse tema é importante? Cada vez mais, quando você perde um aluno na sua academia, você não está só perdendo o aluno. Muitas vezes, você também está ganhando um devedor. Por isso, saber fazer a cobrança de dívida e transformar esse devedor novamente em um aluno para a sua academia é o principal objetivo do trabalho de cobrança dentro da academia. Vamos dividir a responsabilidade? Todos vocês que estão aqui presentes, vocês são os verdadeiros especialistas em negócios de academia. Vocês todos, juntos, sabem muito mais do que qualquer outra pessoa sobre como gerir uma academia, até mesmo na definição de estratégias de cobrança e fidelização de alunos. O que vocês precisam é simplesmente dividir e somar o conhecimento coletivo. Eu, com a minha experiência, eu quero dar um start para que todos vocês desenvolvam suas estratégias de cobrança e controle da inadimplência. A abordagem dos conceitos. Mas antes da gente falar dos 5 fundamentos e dos 7 passos, a gente vai falar antes dos conceitos de vendas e crédito e de como precisamos enxergar a inadimplência dentro da nossa academia. A origem da inadimplência. Como combater a inadimplência? Quando você tem um vazamento de água na sua casa, como você resolve esse problema? Você pega um pano para secar o chão ou você procura estancar o vazamento? A inadimplência é a mesma coisa. A maioria das empresas, elas procuram combater a inadimplência através da cobrança, mas o que eles estão fazendo é apenas tentar secar o chão. Eles não estão tapando o buraco do vazamento. O controle da inadimplência, ele acontece na concessão de crédito. É na concessão de crédito que você reduz a inadimplência. Isso não quer dizer que você não precise secar o chão. Isso não quer dizer que você não precise fazer o trabalho de cobrança. O que você tem que saber é de onde vem a sua inadimplência. Se você aceita pagamento em cheque, você está concedendo crédito, porque cheque não é um pagamento à vista. Se você aceita pagamento em boleto, você está concedendo crédito. Sempre que você permite que o pagamento seja feito em uma data futura, você está concedendo crédito. Mas atenção, conceder crédito não é uma coisa ruim, porque conceder crédito aumenta suas vendas. Conceder crédito te dá chance de conseguir mais alunos. Ruim é você conceder crédito sem saber se o aluno tem capacidade de pagamento. É aí que está o erro. Muitas vezes, o empresário ele está concedendo crédito sem ter uma estratégia de concessão de crédito. O resultado disso é uma inadimplência que ele não sabe como controlar. Se aceitar cheque faz as suas vendas aumentarem, então você deve sim aceitar os cheques. O que você precisa é fazer com que a inadimplência dos pagamentos em cheque não te surpreendam no final do mês. Se você vai correr riscos, você precisa correr riscos calculados. E quando você decide correr riscos, você tem que ter um ganho muito maior que justifica estar correndo esses riscos. O trabalho de cobrança ele vai entrar para controlar uma inadimplência que já é previsível.
uma inadimplência que é resultado de um risco que você conhece, um risco que você conscientemente decidiu assumir, porque para o seu negócio, conceder crédito aumenta o seu volume de vendas. Opções de pagamento. Só aceitar pagamento com cartão de crédito e cartão de débito é uma forma de eliminar a inadimplência. Isso é verdade, mas você deixa de atender uma boa parcela de clientes que não têm acesso a esses meios de pagamento. Não caia na tentação de simplesmente eliminar as opções de pagamento que dão mais trabalho para você. Antes de eliminar uma opção de pagamento, você tem que avaliar o impacto dessa mudança no seu volume de vendas. Se o pagamento não é à vista, então você está concedendo crédito. Você está criando uma oportunidade de antecipação de consumo. Ou seja, o aluno ele não precisa esperar ter dinheiro para começar na sua academia, porque você cria uma condição para ele antecipar o consumo através da concessão de crédito. Então você precisa avaliar qual vai ser o impacto que uma política comercial que só aceita cartão de crédito e débito pode trazer para o seu faturamento. Aqui na apresentação de hoje, a gente vai falar da situação em que é necessário sim operar com outras formas de pagamento. Então vamos ver qual é a melhor forma de gerenciar essa carteira de contas a receber. O que motiva o devedor? Como tudo na vida, as pessoas precisam ser motivadas. Você precisa dar um incentivo para que as pessoas possam sair da inércia. Na cobrança, não é diferente. Na cobrança, você tem que motivar o devedor para que ele regularize a sua situação e pague a dívida. E você já deve ter aprendido que a gente consegue motivar as pessoas de duas formas diferentes. Ou você motiva a pessoa pela dor, ou você motiva a pessoa pelo prazer. A motivação pelo prazer está relacionada às suas estratégias de fidelização e retenção dos alunos. O aluno que deseja pertencer à academia é o aluno que tem um forte desejo de pagar a dívida com a academia e voltar a frequentar as aulas. Tenho certeza que você já está aprendendo muito disso com o Júnior Croco. A motivação pela dor é exatamente os contatos de cobrança, é a negativação nos serviços de proteção ao crédito, é o protesto em cartório. Se o aluno não pagar a dívida, ele vai sofrer estas consequências. Como fazer a cobrança? Um dos princípios da cobrança é ser convincente e insistente. Seja convincente. Se o aluno pensar que para você não é tão importante aquele atraso no pagamento, ele mesmo não vai levar a sério a sua cobrança. Ele vai deixar o pagamento dessa conta para segundo plano. Quando o devedor recebe uma ligação de cobrança e ele sente que a pessoa do outro lado da linha que está cobrando ele só está fazendo a cobrança por uma obrigação, porque foi obrigado a fazer aquilo, se o devedor percebe que quem está ligando para ele está mais constrangido do que ele mesmo, o devedor vai ter a certeza que é só dar uma canseira que cedo ou tarde a academia vai desistir da cobrança. Saber o porquê de se fazer uma cobrança e entender a importância de recuperar aquele dinheiro que a academia não recebeu é fundamental para quem vai ter a tarefa de cobrar os alunos inadimplentes. Quando você mostra que aquela situação de atraso é uma situação muito grave, quando você mostra que a academia ela está disposta a usar todos os meios necessários para receber a dívida, quando você mostra que não vai desgrudar do devedor, aí sim você vai estar sendo realmente convincente. Se você for convincente, o devedor ele vai ter a certeza que a melhor coisa a fazer é priorizar o pagamento dessa conta em atraso. Seja insistente. É normal que o devedor ele pague primeiro quem estiver insistindo mais na cobrança. Mas para a maioria das pessoas, ser insistente na cobrança não é uma tarefa fácil. Durante toda a vida,
A gente aprende a querer agradar as pessoas. A gente faz de tudo para não magoar as pessoas. A gente busca a aceitação social. Então, quando chega a hora de fazer uma cobrança, a gente fica mais constrangido que o próprio devedor. A gente acaba fazendo de tudo para evitar ter que fazer um contato de cobrança. Mas para cobrar uma dívida, temos que ser inconvenientes mesmo. Não tem outra forma de fazer cobrança. Não se consegue um omelete sem quebrar os ovos. Negociação de pagamento. Sempre vamos tentar receber a dívida de uma única vez. Mas quando isso não for possível, vamos ter que criar alternativas para viabilizar o recebimento. O parcelamento da dívida é a melhor opção. Quando você parcela uma dívida, é normal que você inclua alguns juros para compensar o tempo que ainda vai demorar para receber. Se você for isentar os juros do aluno, você tem que valorizar esse benefício. Não faça essa concessão de forma espontânea. Caso contrário, ele não vai valorizar esse benefício que você está concedendo. Ou pior, pode deixar a impressão de que no dia em que ele tiver alguma dificuldade financeira, é melhor deixar de pagar primeiro a academia, porque a academia não cobra juros mesmo. O quanto que você vai cobrar de juros tem que estar definido entre a academia e o aluno, através do contrato de matrícula. E nada te impede de cobrar os juros e multas mais altos, porque estamos falando de uma relação contratual entre particulares, entre uma relação que não é regulada por uma lei específica. Esses são os chamados juros convencionados. Se você não tem os juros definidos em um contrato, então, para não ter problemas ou reclamações, você pode limitar os juros de atraso a 1% ao mês e ainda colocar uma multa de até 2% sobre o valor da dívida. Mas o ideal é ter isso definido no seu contrato, na sua matrícula. Fundamentos da preparação para a cobrança. Vamos agora, então, falar dos 5 fundamentos da preparação para a cobrança. Antes de fazer um contato de cobrança, você precisa seguir alguns passos básicos que vão fazer toda a diferença no seu desempenho final. São passos que podem definir se você vai realmente aumentar suas chances de receber a dívida ou se você só vai acabar piorando a situação e dificultando ainda mais o recebimento. O que o devedor mais gosta é de um cobrador despreparado. Se esquivar da responsabilidade, fica muito mais fácil quando quem está fazendo a cobrança não está preparado para fazer isso. Então vamos ver os 5 fundamentos da preparação para os contatos de cobrança. Número 1. Pesquisar a conta. Você tem que verificar a situação do aluno devedor e da dívida que está pendente. Todas as vezes que você tiver que cobrar o aluno devedor, você tem que revisar a situação da conta dele na academia. Vamos ver alguns pontos essenciais dessa verificação. O saldo devedor, o total da dívida na academia, esse valor atualizado, o atraso, tempo de atraso de cada parcela que ele está devendo, as parcelas a vencer, se tem outros vencimentos futuros e se estão próximos, o grau de risco, você considerar o perfil do aluno para você já estar sabendo com quem vai lidar, as ações tomadas, quais são as medidas de cobrança que já foram tomadas até o momento, o histórico, os contatos anteriores e os seus resultados são muito importantes na definição das próximas medidas e a evolução das estratégias de cobrança. Número 2. Motivação e argumentações. Após a pesquisa da ficha do aluno e análise de todas as informações da etapa anterior, você precisa agora saber quais são os argumentos que você vai usar para convencer o devedor a efetuar o pagamento da dívida. Esses argumentos precisam ser altamente motivadores e seguros para você conseguir atingir os resultados esperados
que é receber a dívida, ou receber a dívida e reativar o aluno. Número 3. Preparação de perguntas-chave. A partir do momento que você consegue manter o contato com o devedor, é muito importante determinar o problema que originou a falta de pagamento. Alguns motivos da falta de pagamento podem nos ajudar na condução da conversa de uma forma que o devedor se sinta motivado a efetuar a regularização da sua situação. Aqui é importante lembrar que qualquer deslize em relação ao comportamento inadequado do cobrador pode resultar em um comprometimento da relação com o cliente. Um comportamento inadequado pode resultar na dificuldade de obter informações úteis para a solução do problema. Se você perder o controle e tiver um comportamento inadequado, você não vai conseguir seguir o seu script de cobrança e não vai conseguir usar as melhores estratégias de cobrança. A forma que você vai fazer as perguntas-chave é muito importante em questão das respostas que essas perguntas vão induzir. Aquelas perguntas que geram respostas fechadas, do tipo sim e não, não são as perguntas mais adequadas, porque elas não acrescentam qualquer tipo de informação e ainda facilita a tentativa do devedor de se livrar logo do contato de cobrança. As perguntas abertas são as mais efetivas, porque elas conduzem o devedor a nos dar respostas mais completas e com conteúdo. As perguntas abertas, elas podem começar por quem, o que, quando, onde, por quê, como. Quer ver um exemplo de pergunta aberta na hora da cobrança? Como aconteceu? O seu pagamento está atrasado novamente? Outro exemplo. O que você pensa fazer para regularizar o seu atraso? Outra. Quando foi efetuado o pagamento da sua mensalidade? Quando você formula esse tipo de pergunta, você já consegue antecipar quais os tipos de respostas que o aluno pode dar e você vai conseguir conduzir a conversa para o objetivo da empresa. Número 4. Alternativas de pagamento. Antes mesmo de você fazer o contato com o devedor, você precisa já pensar em outras alternativas de pagamento. O melhor é sempre receber o pagamento total e de imediato. Mas se isso não for possível, você já tem que estar preparado para decidir por outras alternativas de pagamento. O que você pode fazer é já definir regras especiais para a regularização das dívidas, regras que a gente só vai usar se for realmente necessário. O parâmetro que você tem que usar é que o parcelamento ou isenção de juros e multa que podemos conceder para o cliente devedor não podem comprometer os seus resultados na sua estratégia de cobrança. Se você fechar um acordo de parcelamento, você já tem que deixar claro que o não cumprimento daquele acordo vai resultar no cancelamento do acordo e também em novas medidas de cobrança. Eu gosto de fazer o devedor assinar um acordo de parcelamento formal para gerar um compromisso ainda maior com a dívida. Mas você não pode esquecer que o objetivo do contato de cobrança é receber o pagamento total e colocar o aluno em dia com a academia o quanto antes. Quanto maior a sua firmeza e determinação, maior vai ser a sua chance de firmar um compromisso de pagamento imediato com o devedor. Número 5. Introdução ao diálogo. A introdução ao diálogo com o devedor precisa ser uma abordagem cordial, precisa ser uma abordagem confidencial, precisa ser uma abordagem honesta, precisa ser uma abordagem tranquila, sem aquela pressão inicial, sem aquele estresse. Mas é muito importante que o devedor perceba a seriedade da cobrança. Para evitar qualquer hesitação no início da cobrança, é o cobrador quem tem que tomar a iniciativa, é o cobrador quem tem que dar o tom adequado da conversa. São 3 pontos básicos do contato de introdução: se identificar e identificar a sua empresa, dizer o motivo do contato e usar a pausa estratégica. A pausa estratégica ela é muito importante. Depois que você se identifica e fala qual que é o motivo da ligação, você tem que ficar quieto. Você tem que dar
essa pausa estratégica. Quando você dá essa pausa, o devedor vai se sentir forçado a falar alguma coisa. O silêncio no telefone vai forçar ele a falar alguma coisa. Você pode fazer o teste. Experimenta ficar 5 segundos em silêncio durante uma conversa no telefone. A outra pessoa não vai se aguentar. Ela vai falar alguma coisa. Então, esses foram os 5 fundamentos da preparação para a cobrança. Vamos agora falar dos 7 passos essenciais para ter sucesso na cobrança por telefone. Primeiro, identificar corretamente o cliente. Segundo, se identificar. Terceiro, dizer o objetivo do contato. Quarto, criar o senso de urgência. Quinto, usar a pausa estratégica. Sexto, superar as objeções. Sétimo, fazer a confirmação do compromisso. Primeiro passo, identificação correta do cliente. Antes de falar qual é o assunto da abordagem de cobrança, você precisa ter certeza que você está falando com a pessoa certa. Você só pode cobrar o devedor responsável pela dívida. Você não pode cobrar o irmão, você não pode cobrar o vizinho, você não pode cobrar a namorada dele. Se você fizer isso, você vai estar expondo a situação de inadimplente para outras pessoas. E isso é motivo para um pedido de indenização por danos morais. A melhor forma de fazer a identificação do cliente por telefone é confirmando o nome completo. E se for um nome muito comum, você pode também confirmar a data de nascimento. Só naqueles casos de extrema necessidade e devidamente justificados é que você vai se arriscar em passar informações sobre a dívida para outras pessoas. Veja um exemplo da identificação. Olá, é o Júnior? Sim, sou eu. Quem quer falar? É o Júnior Croco? Isso mesmo. Percebeu? A primeira vez você pode falar o primeiro nome. Se ele confirmar, você já fala o nome completo. Segundo passo, identifique-se e identifique a sua empresa. Aqui você entra na questão da transparência e da honestidade. Você não pode fingir ser outra pessoa. Por exemplo, fingir ser um advogado ou um oficial de justiça que está procurando o devedor. A lei define que o devedor tem o direito de saber quem está cobrando ele, especialmente para se defender de cobranças abusivas. Veja um exemplo. Senhor Júnior, quem fala aqui é Denis, da Academia Money, a respeito da sua mensalidade em atraso. Terceiro passo, objetivo do contato. Nesse passo, você vai descrever a situação da conta vencida. Qual é o valor que está em atraso e qual é o tempo de atraso da conta, de quantas mensalidades a gente está falando e qual é o valor atualizado de tudo isso. Depois de passar essas informações, pergunte se o pagamento já foi efetuado e em qual data. Nos primeiros contatos de cobrança, você precisa dar o benefício da dúvida. Isso funciona como uma ressalva para que você não esteja efetuando uma cobrança indevida. É como se você estivesse primeiro verificando se ele ainda não pagou. Você pode explicar que o motivo do contato é para que ele regularize a pendência e evite o prosseguimento das medidas internas de cobrança. Você pode passar a ideia de que você está querendo ajudar o aluno a evitar problemas maiores. É muito importante você verificar se o aluno está te ouvindo com atenção. O cobrador precisa ter certeza que o devedor está prestando atenção aos fatos que ele descreve, de acordo com a seriedade que a situação de atraso requer. Muitas vezes, você pensa que o devedor está te ouvindo, mas, na verdade, ele está apenas aguardando você parar de falar, sem prestar atenção no que você está dizendo, porque ele está só pensando no que ele vai dizer para você, principalmente se ele estiver tentando inventar alguma desculpa. Depois de explicar o motivo do contato, dê para o cliente a chance dele falar. E durante a conversa, faça algumas pausas estratégicas
para verificar o nível de entendimento e a atenção do devedor durante a conversa. Vamos ver um exemplo. Está constando em nosso sistema o atraso de R$ 200 há 27 dias. O pagamento já foi efetuado? Não, ainda não consegui fazer o pagamento. Eu estou te ligando porque se a sua conta não for paga até o dia 5, vão ser tomadas outras medidas de cobrança. Percebe que a impressão que a gente quer dar é de que estamos tentando ajudar o devedor a evitar problemas ainda maiores que esse atraso pode causar na vida dele. Quarto passo, o senso de urgência. Criar um senso de urgência é uma das melhores estratégias de cobrança por telefone. É através da sua voz, é através do conteúdo da sua mensagem que o devedor precisa perceber a seriedade e a urgência do assunto que está sendo tratado. Se você deixar transparecer que você mesmo não está à vontade em ter que fazer a cobrança, ou que você está fazendo aquilo quase que obrigado, o devedor simplesmente não vai se comprometer com o pagamento. Você tem que criar o senso de urgência e utilizar a pausa estratégica. Veja o exemplo. Júnior, o seu pagamento já está com 20 dias de atraso. Você pode fazer o pagamento hoje? Quinto passo, a pausa estratégica. Sempre dê ao cliente a chance de falar. Escute o que ele tem a dizer. Se só você fala e o devedor só diz sim ou não, dessa forma, dificilmente você vai aumentar suas chances de receber mais rápido. É no momento da pausa estratégica que você vai identificar, através dos detalhes, se o aluno está tentando fugir da responsabilidade ou se ele tem um interesse em regularizar a dívida e voltar para a academia. Sexto passo, superar as objeções. Depois de você se identificar, dizer o objetivo do contato e usar a pausa estratégica, o devedor vai ter algumas formas de reagir. Ele pode se desculpar, pode pedir mais prazo para pagar, pode sugerir um acordo de pagamento, pode se recusar a pagar, pode tentar mudar de assunto. O que você precisa saber é que quando os clientes estão em situação crítica, eles podem dizer coisas que mais tarde eles se arrependem de ter dito. Então deixe ele falar e não se envolva emocionalmente na cobrança. Você precisa manter o controle e evitar discussões. Quando começa a conversa, é o cobrador que está no controle da situação. Você não pode deixar que esse controle do andamento da conversa fuja das suas mãos. São típicos os comentários do tipo: você deve ser novo aí na academia. Qual é a sua função aí? Olha, eu sou amigo do dono, hein? O que o devedor está tentando é sempre desestabilizar o cobrador e se colocar em uma posição de superioridade. O cobrador precisa ficar sempre atento ao objetivo da conversa, sem deixar que qualquer argumento afete a sua concentração. Qualquer comentário de ordem pessoal, ele deve ser considerado irrelevante e não reaja a esses comentários. Se você precisar dar alguma resposta, diga apenas que a política da empresa continua a mesma. Diga: desculpa, a gente está falando sobre a situação da sua conta. Na sequência, retome a conversa e faça mais uma solicitação de pagamento. E, acima de tudo, evite as discussões. Não se iluda acreditando que vencer algum tipo de discussão pessoal com o devedor vai te dar alguma vantagem na cobrança, porque, na verdade, os devedores tentam desviar o cobrador do seu objetivo principal. O seu objetivo é descobrir por que não foi feito o pagamento e como e quando vai poder ser feito o pagamento. Assuntos irrelevantes devem ser evitados. Sétimo passo: confirmação do compromisso. Normalmente, o devedor quer se livrar rapidamente do contato de cobrança. Por isso, ele não quer se comprometer com o pagamento. Ele pode simplesmente dizer:
Ah, eu te pago amanhã e já quer desligar o telefone. O que você precisa é firmar um compromisso de pagamento com o devedor. Por isso, no final do contato, você tem que repetir qual foi o compromisso assumido. Veja o exemplo. Ok, Júnior. Então você vai efetuar o pagamento amanhã, aqui na academia, depois do almoço, para evitar o envio ao cartório. Eu estou registrando o seu compromisso aqui na agenda para o proprietário acompanhar e confirmar o seu pagamento no final do dia. Então você agradece e finaliza a ligação. Se você precisar voltar a cobrar a mesma dívida, você não pode começar tudo do zero. Você tem que relembrar que um compromisso não foi honrado, que a situação está ainda mais grave agora. Esses foram os 7 passos para você fazer um contato de cobrança por telefone. Agora, a gente vai abrir para as perguntas e respostas da nossa apresentação.